Vimos então essa entrevista exclusiva do repórter Murilo Fagundes e qualquer novidade sobre a fraude no INSS trazemos para vocês aqui durante a programação do Poder Expresso. Vamos agora ao Rio Grande do Sul conversar com o repórter Guilherme Roquette, diretamente de Porto Alegre. Vamos tratar agora sobre um ano das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas enchentes que deixaram uma marca de destruição e perdas para a região. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sei que vocês estão fazendo um trabalho, acompanhando essa reconstrução do estado. Então, quero saber com você quais são as últimas atualizações em relação a esse trabalho feito pela equipe aí de vocês de Porto Alegre e também as últimas atualizações sobre as enchentes que voltaram também, um pouco, claro, não na mesma medida, mas também a afetar o estado. Muito boa tarde a você, obrigada por participar do Poder Expresso. Oi, Suane, boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, começando pela série de reportagens que a gente está apresentando no SBT Brasil, a gente tentou voltar um pouco e mostrar o que aconteceu e como as coisas estão hoje. Então, a gente voltou a lugares, por exemplo, que foram atingidos pela enchente, nós voltamos a locais em que pontes caíram, voltamos a locais em que as estruturas de defesa aqui de Porto Alegre não resistiram, para mostrar o antes e o depois. Isso está sendo mostrado no SBT Brasil, também fica nos canais do YouTube aqui do SBT. E a gente está tentando trazer um pouco do que mudou de lá para cá. A gente tem situações em que Porto Alegre tenta ainda evoluir no seu sistema de defesa, a gente tenta ainda elevar o tamanho, a altura do dique de proteção na zona norte aqui da capital gaúcha, mas isso tudo esbarra em algumas situações aí, Suane, por exemplo, a existência de moradores sobre o dique que não deveriam estar lá e eles têm que ser removidos. Tem outras situações também que esbarram, principalmente na questão de licitações que precisam ser feitas ainda e refeitas para as estruturas das casas de bomba, já que, por exemplo, os quadros elétricos, a chavezinha elétrica ali, a tomada da casa de bomba, ela ficava em níveis mais baixos, foram atingidas e várias delas pararam de funcionar. Todas essas licitações, em parte, a prefeitura conseguiu fazer, mas outra parte ainda não foi possível. Então, naquele processo, Suane, ainda mais lento, do próprio poder público. E eu fecho essa resposta te falando também de habitação, porque ainda tem cerca de 300 pessoas vivendo em abrigos aqui no Rio Grande do Sul. São 2 abrigos, um deles aqui na cidade vizinha de Canoas. Outras pessoas já estão em casas temporárias. A gente visitou verdadeiros bairros feitos aí em container. Eu estou dizendo container, mas eu exagero um pouco falando assim, porque são as chamadas casas temporárias. Estruturas de container com revestimento de concreto, termoacústico, enfim, instaladas em cidades aqui que foram atingidas pela enchente, enquanto as casas definitivas ainda não ficam prontas. E a gente está mostrando isso nessa série do SBT Brasil. Guilherme Roquette, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Importantíssimo esse trabalho feito aí pela equipe de vocês, mostrando o antes e o depois, porque muita coisa, inclusive, que foi prometida ali, inclusive esse número de casas, não é, Guilherme? Ele, na verdade, até agora não foi cumprido, Verdade. Não é isso? Não foi cumprido. A gente teve promessas do governo federal e promessas do governo do estado. Eu vou me restringir aqui, Suane, a questão de construção de casas, porque na compra assistida, sim, já foram entregues imóveis comprados pelo governo federal, até R$200 mil, faixa entregues para as pessoas. Isso já aconteceu. Porém, as casas definitivas que precisam ser construídas ainda estão paradas. Não diria paradas, ainda estão em obras, mas nenhuma casa definitiva pública foi entregue. Eu visitei para a parte dessa série, nós nos dividimos aqui, o repórter Eduardo Pinzon ficou aqui na região metropolitana de Porto Alegre para percorrer aqui todos os locais e eu fui para o Vale do Taquari, onde a enchente começou. Eu tive na cidade de Mussum, que é um município pequeno, atingido várias vezes de 2023 para cá, por conta dessa sequência de enchentes que atingiu a região, e Mussum já tem moradores em casas definitivas, porém, eles ainda essas casas definitivas, elas são doações de empresas privadas, não são casas públicas, Suane. Então, peço que você continue aqui na nossa transmissão. A gente vai mostrar, então, essa segunda reportagem dessa série que trata sobre essas chuvas, sem precedentes aí no estado, que abalaram
inclusive muitos meios de transporte em todo o estado. Aeroportos ficaram inundados, como a gente bem viu, né, ao longo dessa cobertura no ano passado. Pontes caíram e até hoje ainda há rodovias com bloqueios. Porém, o que preocupa mais são as ferrovias gaúchas que seguem isoladas. É o que a gente confere agora na segunda reportagem da série Feridas Abertas. A cena é emblemática. Um avião de carga no meio da água. A cheia do Guaíba alagou a pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e inundou terminais de passageiros. Durante 7 meses, nenhum voo partiu ou chegou aqui. Também foram meses até que pontes destruídas pela enchente ficassem prontas. É o caso desta, que liga os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. No ano passado, o Exército instalou passarelas flutuantes temporárias, que também foram levadas pela correnteza. Aqui é o ponto máximo que a gente consegue chegar pela rodovia entre Lajeado e Arroio do Meio. A ponte, que tinha uma extensão de 150 metros, ruiu no começo do mês de maio, na primeira enchente que atingiu o Vale do Taquari. Nós voltamos ao mesmo lugar e hoje a situação é esta. O governo do Rio Grande do Sul levou 11 meses para reconstruir a estrutura. A nova ponte é mais comprida e 5 metros mais alta do que a anterior, para que possa resistir a uma nova enchente. Nem parece que era um ano atrás que nós tínhamos problema aí com a ponte e agora já estamos passando na ponte nova aí. Mas não é assim em todo o estado. Ainda há 3 bloqueios parciais em rodovias federais. Um deles fica nesta ponte da BR-386, sobre o rio Taquari, entre os municípios de Lajeado e Estrela. Com uma das estruturas em obras, o trânsito afunila e os motoristas são obrigados a mudar de pista. Já pela via férrea, o Rio Grande do Sul segue isolado. Mais de 700 quilômetros de ferrovias estão obstruídos, o que impede a ligação com outros estados. Na chamada Ferrovia do Trigo, importante para o transporte de produtos como o etanol, ainda há túneis inundados e quedas de barreiras. Entre os 15 viadutos pelo caminho, o V13, o mais alto da América Latina, está assim. A safra do norte do estado, que poderia ir nos vagões, agora viaja em caminhões, o que aumenta o preço do frete. Sem trem, o turismo também diminui. É que a linha Trem dos Vales, que chegou a levar 115 mil passageiros em 4 anos, está fora de operação. E o trem era um forte indutor desse turismo, impactando em mais de 350 empreendimentos, gerando mais de 1.000 empregos nesses empreendimentos todos, numa média de estudo. Com o impacto da ferrovia, acabou desestimulando essa economia local, nos pequenos negócios especialmente. Esta churrascaria em Encantado tem espaço para receber 300 turistas. Ficava lotada quando o trem funcionava. Agora, o movimento caiu quase pela metade. A gente teve que diminuir a nossa equipe, reduzir para poder compactar e permanecer aberto nesse período que o trem não está funcionando, né? Ainda não há previsão para a liberação da ferrovia. Enquanto isso, o mato cresce. Nesta propriedade rural, a família de agricultores investiu na construção de um café para servir produtos coloniais aos turistas. Mas sem eles, tudo está parado. E pior,
o empresário não consegue se recuperar da enchente, que também atingiu o estabelecimento. Atendíamos em torno de 260 pessoas dia. Com todas essas catástrofes que aconteceram na nossa região, decaiu muito o público aqui para nós. A gente está aguardando a volta do trem para nós poder seguirmos com mais facilidade, né, digamos assim, na nossa vida, né? Além da linha férrea, há outras obras importantes em ritmo lento no Rio Grande do Sul. É o tema da reportagem de amanhã. São imagens, né, Guilherme, realmente chocantes do que aconteceu aí no ano passado e pelo que a gente bem vê, muitos setores ainda não conseguiram voltar à normalidade, não é? É verdade. E, Suane, essa questão da linha férrea é o principal ponto. Antes, se você me permite, também é interessante a gente ressaltar que jornalismo a gente não faz sozinho e com essa grande oportunidade que a gente teve de poder trazer essas informações aqui em Porto Alegre com a chefia do Danilo Teixeira, a produção da Maria Eduarda Petec, reportagem do Eduardo Pinzon, imagens do Jário e lá em São Paulo, a toda a equipe de produção, com o suporte da Natália Vieira, nossa editora, a gente conseguiu trazer esse material com essa qualidade. Eu agradeço, inclusive, essa oportunidade. Mas é verdade, Suane, a questão da linha férrea hoje ela é a que mais impacta aqui o Rio Grande do Sul, porque bloqueios em estradas nós temos 3 parciais, ali na BR-386, lá em Lajeado, ainda tem algumas obras, mas uma linha férrea que transporta trigo, que transporta soja, que sai da zona norte, da região norte do estado e precisa chegar para o Porto de Rio Grande ou precisa levar isso para o restante do país, nós estamos isolados aqui no Rio Grande do Sul em linha férrea. E a gente fala tanto em alternativa de transporte, em um transporte mais barato, em que o trem consegue levar 20 caminhões, enfim. Hoje a gente está colocando toda a safra de grãos, toda a safra de soja, ou agora virando depois no início do verão, né, as culturas de verão, a gente vai colocar tudo em cima de caminhão e fazer eles andarem na estrada. Então, isso é algo que precisa ser resolvido. A pendência é a empresa concessionária lá da linha de trem precisa se acertar com o governo federal e o Ministério dos Transportes para que se definam quem vai fazer a tal da obra para poder tirar as barreiras que caíram e as estruturas que precisam ser refeitas. É um trabalho ainda árduo pela frente, importantíssimo o trabalho de vocês, né, feito aí pelo SBT em Porto Alegre. Sei que a equipe é grande, parabéns pela reportagem, por todo esse trabalho Obrigado. Jornalístico, investigativo, não só você, também direcionado aí a toda a equipe de Porto Alegre. A gente sabe, né, Guilherme, o nosso trabalho Obrigado. não se faz sozinho, também aqui comigo tem toda uma equipe na retaguarda, então, Verdade. sem dúvida, parabenizar a todos os envolvidos nesse trabalho. E muito obrigada também a você aqui pela participação no Poder Expresso. Obrigado. Obrigado pela atenção aí. Um abraço, bom trabalho para todos.